fechar os olhos, agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui diante da sua palavra. Pedir uma oração pela Josete, seu filho, acho que está enfermo, que ela disse que está meio atribulada em algumas coisas. Nós sabemos que a palavra diz que aqueles que estão humanos sofrem muito, mas que Deus tem misericórdia dela, pode ser um motivo de que seja esse arrependimento para voltar para a sua palavra. Senhor misericordioso e Cristo, abençoa cada um de nós, Senhor, que estamos aqui diante da Tua voz e diante do Teu mover do Teu grande Espírito Santo. Dai também, Senhor, a nossa palavra, a Tua palavra, para dar a essas pessoas. Muitos só creem em igreja, Senhor, mas nós cremos em Ti, Senhor Jesus Cristo, pois Tu és a grande verdade. Então, Senhor, abençoa este culto, cura, Senhor, aqueles que estão necessitados, ajude o coração de cada um com a Tua palavra. Ajuda-nos a cada dia com essa grande luz resplandecente, Senhor, para falar para essas pessoas. Que às vezes nós chegamos, Senhor, não sei se é falha, mas às vezes, Senhor, aquela palavra não vem, Senhor, mas às vezes Tu vem e a gente clama a Ti que Tu dê para cada um de nós, para essas pessoas. Mas tem uma hora, Senhor, que Tu administra, Tu és administrador de todas as coisas. Então, Senhor, te peço isso junto com meus irmãos por aquela irmã. E por cada um dos demais, Senhor, que estão afastados. Que tem misericórdia, ó Senhor misericordioso de Cristo, Pai, só Tu escolhe todas as coisas. Então te pedimos e te clamamos aqui, Senhor, de coração, Senhor, e te peço humildemente. Senhor misericordioso, abençoa os cantos, o ministro, cada um do que esteja aqui, que vem pela Tua graça. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos nessa noite para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria perguntar ao irmão Pedro. A irmã Conceição disse que vinha com as meninas para a gente orar, mas ela não veio. Não deu certo vir, né? Ah, tá bem. Então, nós vamos começar a adoração essa noite. Vou ver se eu acho o Inaro aqui. Graças a Deus. Eu não sei o que está sucedendo com a irmã Dominga, ela não
quarta igreja de hoje, né? Os irmãos do Pai São José, nós sabemos que eles só vêm dia de domingo, mas aqui está nosso amigo e irmão Francisco, mais uma vez, Francisco, né? Aqui conosco. Hoje é dia de nós vem estudando no selo, nós estamos estudando o primeiro selo, mas eu vou adiar a leitura do selo hoje, do livro das 7 eras, hoje para outra sexta-feira. Eu tenho um pensamento que eu quero expressar para vocês, são algo que vocês conhecem, mas apenas para lembrar a nós algo. Então vamos adorar, começar com o 85, é o primeiro hino. 85, primeiro hino que nós vamos adorar nessa noite. Vamos adorar. Eu bem sei que Deus sempre está ao meu lado, sempre a me guardar. Eu bem sei que Deus sempre estará ao meu redor para me guiar. E quando as lutas eu enfrentar, sei que comigo Deus está. Chamada de 01977930250. Outro Deus igual não há. O meu guia ao céu Jesus é o guarda do meu coração. Onde está a água da vida, a maior bênção que eu recebi? O caminho Cristo é, minha vida nele está. Eu bem sei que Jesus Cristo está em mim para me guiar. Ao meu redor eu sei que está para me guiar. A sua destra me sustentará. Mais uma vez, irmão. Eu bem sei que Deus sempre está ao meu lado, sempre a me guardar. Eu bem sei que Deus sempre estará ao meu redor para me guiar. E quando as lutas eu enfrentar, sei que comigo Deus está. Ele é o meu escudo, outro Deus igual não há. O meu guia ao céu Jesus é o guarda do meu coração. Onde está a água da vida, a maior bênção que eu recebi? O caminho Cristo é, minha vida nele está. Eu bem sei que Jesus Cristo está em mim para me guiar. Ao meu redor eu sei que está para me guiar. A sua destra me sustentará. Ao meu redor eu sei que está para me guiar. A sua
Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar com 79. Vamos adorar. Pai, mais uma vez estou aqui, quero te pedir perdão. Pai, para quem eu irei, se somente em ti eu tenho vida, tenho salvação. Ó Pai, meu Pai de amor, ó Senhor Jesus Cristo, sem ti eu não vivo, eu nada sou. Pai, às vezes é difícil seguir, as trevas rodeiam e as dúvidas vêm, e eu penso, não vou conseguir, mas tu vens e me anima, me estende tua mão. Sei que, Pai, tu renovas meu coração. Ó Pai, meu Pai de amor, ó Senhor Jesus Cristo, sem ti eu não vivo, eu nada sou. Quem é como tu, Senhor? Outro igual não há. Mesmo em meio às fraquezas, tu não me deixas só. É sempre fiel, sempre fazes por mim o melhor. Ó Pai, meu Pai de amor, ó Senhor Jesus Cristo, sem ti eu não vivo, eu nada sou. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O próximo hino que nós vamos adorar é o hino número 80. Com esse, depois desse hino aqui, nós vamos apenas cantar um corinho. O corinho somente crê e vamos receber a palavra. 80 é o nome do hino que nós vamos adorar. Vamos adorar.
Deus escolheu uma noiva amada e ela está adornada com a sua luz em 3 etapas da sua graça. Ele a justificou, santificou e a glorificou. Ele plantou um lindo jardim, jardim de Deus, no qual eu nasci, e todo louvor, e exaltação de toda tribo, línguas e nações se ouvirá. Hosanas, hosanas ao grande Rei, e tudo está ligado, unidos somos em amor, sua noiva eleita, amada do Senhor, pois o mordomo fiel da casa do Senhor clamou e Deus ouviu e deu ao seu Filho Jesus Cristo melhor, o melhor, o melhor. Ele deu ao seu Filho Jesus Cristo melhor, o melhor, o melhor. Ele deu ao seu Filho Jesus Cristo melhor. Uma noiva ataviada da palavra falada, com toda pureza e cheia de amor, o melhor, o melhor. Ele deu ao seu Filho Jesus Cristo melhor. Uma noiva ataviada da palavra falada, clamou e Deus ouviu e deu ao seu Filho Jesus Cristo melhor, o melhor, o melhor. Ele deu ao seu Filho Jesus Cristo melhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. O corinho somente crê. Vamos ficar de pé para nós cantar louvor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer.
Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez nessa noite, por Tua graça, em Teu nome, porque cremos em Ti, Pai. Senhor, que é esse Deus que não falha, que prometeu estar com Teus filhos, com aqueles que creem todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos verdadeiramente que o Senhor aqui está, Pai, conosco, porque Tu és esse Deus que não falha. Então, Pai, abençoa os corações que vieram, que Tu trouxeste, esses irmãos que aqui estão. Que cada um deles possam sair daqui totalmente abençoados, saciados com esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, a palavra revelada dessa hora, a mensagem que foi manifestada, Pai. Assim, Pai, agradecido por esse grande amor que o Senhor pagou por nós ali, esse alto preço, Senhor, pelos nossos pecados, e nos encheu com esse grande amor que é Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Pai. Abençoa cada um que aqui está, Pai. Toma a liderança de todos nós. Eu me afasto desse lugar nesse momento e Te peço, Pai, que o Senhor tenha plena liberdade de usar esse vaso digno que sou, Senhor, e esses lábios impuros e purificados pelo Teu sangue que foi derramado no Calvário, e o Senhor possa falar a estes irmãos que aqui estão nessa noite que o Senhor os trouxe. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, essas bênçãos para todos nós. Amém. Bom, irmãos, eu tenho duas escrituras para tomar. A primeira está em Gênesis. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, quero pedir ao irmão para pegar uma Bíblia. O irmão deu uma Bíblia aí para o irmão aqui, a Bíblia que tem o Velho Testamento. Quero que ele acompanhe as leituras da palavra, não só a leitura, mas as escrituras que eu irei usar nessa noite para pregar para vocês. Deixa eu ver aqui o versículo. Ver se eu encontro aqui, mas eu estava com ele aqui. Deixa eu ver aqui que eu peguei. Vou citar para vocês o versículo que eu estou querendo ler, porque aí vocês podem achar primeiro quem eu e me dizer aonde fala. O versículo é esse, eu não estou encontrando no capítulo. Primeiro capítulo. Ah, sim, encontrei já. Versículo 6 em diante nós vamos ler. Do versículo 6 em diante, vamos ler aqui alguns versículos do primeiro capítulo, primeiro capítulo, deixa eu ver, não, capítulo 3, irmão, não é o primeiro capítulo, é o capítulo 3 de Gênesis, versículo 6 em diante. Eu quero ler aqui alguns 2 ou 3 versículos. Amém? Vamos ler, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e cozeram e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouve a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Amém. Vou ler só até aqui. Só porque meu pensamento, na verdade, está nesse versículo 7. É daqui que eu quero tomar o meu texto, desse versículo 7, a outra escritura que nós vamos ler. O contexto dessa escritura eu quero ler com vocês no capítulo 8 de Romanos, no Novo Testamento. Capítulo 8 de Romanos, do livro de Romanos, lá nas cartas de Paulo, né? Lá eu quero tomar o contexto dessa escritura que eu acabei de ler para expressar algo para vocês. Quero ler para vocês, a partir do versículo 4, eu vou ler aqui alguns versículos. Aí eu vou dizer para vocês, não está todo o meu contexto. Versículo 4. Isso mesmo. Versículo 4 de Romanos. Amém? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Amado Senhor Jesus, esta é tua palavra, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor verifique ela em nossos corações, porque está escrito que a letra mata, mas o Espírito que verifica. E essa é nossa confiança, Senhor, que o Senhor verifique tua palavra em nosso coração nesta noite. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Então aqui está a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, é a única verdade verdadeira. Antes de eu começar a entrar no meu tema nessa noite, que vou falar para vocês sobre essa escritura, quero anunciar algo para vocês que eu creio que todos vocês sabem. Obrigado, porque eu sempre tenho falado isso aqui, mas eu quero só lembrar. Por isso que eu não vou ler hoje a mensagem. Eu vou pregar porque eu quero lembrar também outras coisas para vocês. Nós sabemos, eu já disse isso alguns dias atrás, algum tempo atrás, e sempre a gente sabe disso. Aqui no lugar, no santuário, aonde nós se reúne para adorar a Deus, aqui não importa. Aqui ninguém atende telefone, aqui não existe isso.
atender telefone, essas coisas aqui. Outra coisa, nem beber água aqui dentro não pode. Se a pessoa quer beber água, seja uma criança, seja uma criancinha, se ela quer beber água, a mãe ou o pai tem que levar ela no bebedouro lá para dar água, ela lá. Não tem que ir lá pegar copo d'água para trazer para a criança e pai ninguém aqui dentro para beber aqui dentro. Isso é o desrespeito ao santuário do Senhor. Nós temos que estar cientes disso. Temos que saber disso. Não importa, eu quero falar isso diretamente para todos nós, mas principalmente para o irmão Bernardo, que é o diabo da igreja, ele está ciente disso. Não importa quem seja, se pedir água, tem que levar essa pessoa ou convidar. Se é uma criança e o pai e a mãe não podem ir, a pessoa leva a criança e dá água lá. Ou então pode no sofá e pegar água e traz para ele, mas aqui dentro não pode. Mas o dever é do pai e da mãe levar, um dos dois. Levar a criança e dar água lá, depois voltar e sentar. Né? E aí, o que eu quero falar é isso aqui, não importa se essas pessoas gostam ou não. Eu vou deixar claro uma coisa para vocês aqui, irmão. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Eu quero que vocês saibam disso. Eu pelo menos não estou aqui pregando para vocês para agradar vocês. Eu estou aqui para agradar o Senhor. Amém. E vocês, eu creio que vocês estão aqui não é para me agradar, é para agradar o Senhor. Cada um que vem aqui. Olha, irmão, os espíritos, eu ainda vou entrar no não estou pregando, estou só dizendo isso. Olha, irmão, os espíritos estão aí na terra. Para todo lugar que você se vira, está espírito manifestado na terra, você consegue ver eles manifestados. E eles são muito astutos. Nós conhecemos, a Escritura diz que ele é muito astuto. Este espírito é tão astuto, irmão, ele se faz de coitado, além de ele se fazer de coitado, ele se faz de abajurador. Um homem de Deus não aceita bajulação, irmão, de ninguém. Quero esclarecer isso para vocês aqui. Se é um homem de Deus, ele não aceita bajulação. Ele não aceita essas coisas, não. Ele aceita respeito. Deus quer respeito, Deus não quer abajulação, Deus não agrada dessas coisas. Respeito. Mas abajular não. Adular não. Não, isso aí não é de Deus. Sim. Nós sabemos que se ele fosse um Deus que adulasse e gostasse de abajulação, ele tinha abajulado aqueles quando ele disse para eles: por que vocês também não vão se embora? Ou então, quando ele tinha chegado lá no templo, que ele meteu o chicote, botou tudo e virou as mesas, ele tinha chegado dizendo assim: olha, se arrependam, que eu perdoo você e não faço mais isso. Ele meteu o chibata e botou tudo para fora. Por quê? Porque ele não é Deus de abajular. Ele não é isso. Ele é um Deus que ele honra o respeito, ele quer isso. Mas ele quer ver o homem firmado na sua palavra ou seguindo a ele, mas um homem de coragem. Um homem que está firmado nele, de coragem. Não tem esse negócio não. Então eu queria falar isso para vocês antes de começar o meu pensamento, né? Aqui na palavra. Então ali em Gênesis, aqui está nós aqui, ali em Gênesis, onde nós lemos, está bem claro, ali depois que Eva e Adão cometeram um pecado errado, né? A serpente enganou Eva e Eva não enganou Adão, porque Adão não foi enganado, diz a Bíblia. Adão se deixou levar porque ele amava sua esposa. Então ela era parte dele, ele podia rejeitar ela. Então ele caiu no mesmo erro, no mesmo pecado dela, mas ele não foi enganado, mas ela foi enganada. Então diz que quando isso aconteceu, eles abriram os olhos e se viram a sua nudez. Antes eles não se viam nu, eles viviam nu. Eles não tinham roupa antes. Mas ele não viu a nudez por causa do véu de santidade que eles tinham. Eles não podiam ver a nudez um do outro. Eles tinham um pecado, era santo, não via a nudez um do outro. Mas quando o pecado entrou, então eles enxergaram a nudez um do outro. Aí o que eles fizeram? Ali nesse versículo, que é onde está o meu pensamento. Diz que eles ficaram com vergonha, tiraram folha de figo e fizeram o vestimento. Agora escute bem o que eu vou dizer para vocês. E eu sei que vocês sabem. Eles, com a vergonha deles, tiraram folha de figueira e fizeram um veste. Mas aquilo não agradou a Deus. Ali no livro de Gênesis, mais na frente um pouquinho, naquele mesmo capítulo, se você ler, você vai encontrar aonde diz
que Deus matou um cordeiro e cobriu a ele, ou vestiu a eles com a pele daquele cordeiro. E sabemos que isso tudo era sombra, tipo. Mas eu quero dizer algo para vocês sobre isso aqui. Então, quando eles se viram nudez, eles agora estavam se vestindo pela vontade da carne, para cobrir aquilo que eles estavam envergonhados pelo pecado. Ali era o pecado, fazendo aquilo, eles se envergonharam, o véu de santidade, mas o vestimento que eles fizeram não serviu para Deus. Os filhos de Deus são vestidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é o nosso Deus, quem veste seus filhos. Não é eles que se vestem por conta própria, pela carne, não, irmão. É Deus que veste. Quando eles têm o Espírito Santo, recebe. É a obra feita por Deus. Então, veja bem, o mundo está cheio dessas coisas. Nós conhecemos, o mundo está cheio de pessoas vestidas com folha de figos, com uns pedaços de pano, andando com homens e mulheres, e ainda professam ser filhos de Deus. Para você ver uma coisa, eu não vou dizer que não seja o filho de Deus, porque quando eles têm um encontro com o Senhor, ou com a voz de Deus, que é a mensagem dessa hora, que é Jesus Cristo manifestado em carne, ou o Espírito Santo manifestado em carne. Então, quando eles ouvem essa voz, a voz de seu pai, a voz de Deus, como Adão ouviu, aí eles se envergonham porque sabem que estão andando contrário à vontade de Deus, como Adão se escondeu. Aí o que eles fazem? Eles reconhecem que estão fora de Deus. Aí eles tomam aquela voz, que é a voz de Deus, conforme aquilo que foi prometido. Aí quando eles tomam isso por fé, aí o Espírito Santo, que é Deus, vai vestir eles pela palavra. É a palavra que veste, que a palavra do Espírito Santo é minha pessoa. É a palavra de Deus que veste seus filhos, é o Espírito Santo que veste seus filhos. Se ele não faz isso, prova que ele é uma pessoa da carne. Ele não é um filho, porque rejeita aquilo que Deus disse. Porque eles fizeram veste, escute bem, eles fizeram os vestes da folha da figueira, Adão e Eva. Mas mesmo assim, quando Deus disse para eles, chamou eles estavam escondidos. Eles sabiam, é como que eles soubessem que aquele vestimento deles ali era como que não tivesse cobrido eles. Eles não queriam estar na presença de Deus, queriam estar escondidos. Porque aquele vestimento não cobria a nudez dele. E eles estavam nu. Por isso que o Senhor tem que matar o corpo dele. Então o mundo está cheio dessas coisas. As igrejas estão cheias dessas coisas, irmão. Homens e mulheres dizendo que são do Deus e vão para o céu. Mulheres andando com short, cabelo cortado, bem espintado, brinco na orelha, e de short, barriga de fora. Está cheio as igrejas disso. De pessoas assim. Os homens, eu sou um diácono na igreja, eu sou algo lá na igreja, tem uma função lá na igreja lá. De bermuda, andando sem camisa, de bermuda, por um mundo aí dizendo que é de Deus. Folha de figo. Tem nada a ver com Deus. O Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo não pode falar, sair da sua palavra, irmão. O Espírito Santo não habita num corpo pelado. Então, as pessoas que dizem que tem o Espírito Santo não querem nem saber se ele tem 100, 200, 50 ou 500 anos de igreja. Não importa o tempo que ele tem de igreja. Se ele anda contra a palavra, é o Espírito do diabo que está guiando ele, o Espírito da carne, não é o Espírito de Deus. Seja ele quem for. As pessoas dizem assim, mas na Bíblia não está dizendo que o homem tem que andar de calça e camisa. Está dizendo. Vou ler uma escritura para vocês. Quero que vocês me acompanhem na leitura. Deixa o irmão ver. Irmão, depois você voltar, eu vou ler que eu quero que você veja isso. Eu vou beber um pouco d'água. Hã? Vou beber um pouco d'água. Depois vai e volta quando chegar a escritura que eu quero que você acompanhe.
pegue a Bíblia aí e abra aí no livro de Judas. Eu creio que todos nós que estamos aqui viemos para ouvir a palavra de Deus. Não foi isso? Eu não creio que vocês vieram aqui, ninguém que está aqui veio para me ver. Porque eu não sou coisa nenhuma. Eu creio que vocês vieram para ouvir a palavra de Deus. Então vamos dar atenção à palavra de Deus e ser reverente ao Senhor. O livro de Judas, ele é depois próximo do livro de Apocalipse, a carta de Judas, quero ler com vocês. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 20 em diante, porque eu quero continuar meu pensamento, mas eu vou usar essas escrituras aqui também. Vamos lá. Versículo 20 em diante de Judas. Diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, o Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, para todos sempre. Amém. Podeis sentar. Então veja bem aqui no versículo 23 o que está dizendo. Está dizendo que tem alguns que são duvidosos, e aqueles que têm esse Cristo, o Senhor, tem que ser misericordioso com essas pessoas, mas aborrecendo a roupa manchada da carne. Não é o que está escrito aí? Que roupa manchada da carne é essa? Irmão, as pessoas que usam essa roupa que eu acabei de falar para vocês, aquilo é da carne. É mancha da carne, é pecado. É pecado um homem que diz ser cristão andar de bermuda. É a carne que faz levar aquilo. E lá o Romano diz que quem vive pela carne não entra no reino de Deus. Então não pode. As pessoas dizem, mas a Bíblia não diz que a gente tem que andar de calça, não está falando de roupa, está falando sim. Toda a Bíblia fala disso. Agora as pessoas não creem na palavra, aí vão andar do jeito que querem, do jeito que o Espírito que está neles o guia para eles andar. Ao contrário da palavra de Deus. Não é história, é o que está escrito. Então, roupas manchadas da carne. A gente tem que ter misericórdia dessas pessoas e de todas as pessoas. Mas nós temos que aborrecer a vida deles, a atitude deles, o modo que eles andam, porque aquilo é um espírito do abismo que está com aquela pessoa levando ele a fazer aquilo. É o Espírito de Deus. Então nós temos que amar uns aos outros, amar todas as pessoas, mas aborrecer as suas atitudes pecaminosas. É desse jeito que ensina a palavra, desse jeito que Jesus ensinou. Então veja bem, vou repetir, seja quem for a pessoa, isso é homens e mulher. Isso aqui está falando de homens e mulher. Mulher de calça comprida, de short por aí. Homem de bermutinha, shortzinho e sem camisa, camisa com a manga arrancada, de gaveta não sei de quê. Meu irmão, isso é obra da carne, isso aborrece a Deus. E a carne não entra no reino de Deus. E ainda tem mais escritura, irmão. Não é só essas aqui. Então o que é que acontece? Folha de figueira, folha de figo, eles
estão se vestindo por conta própria, não é Deus que veste. Quando o Espírito Santo veste uma pessoa, ele vai andar com o corpo coberto, porque o Espírito Santo, ele é santo. Amém. E Deus que é santo não habita no corpo pelado. Tem que entender essas coisas todo mundo. Que diz que crê. Aí eu estou falando isso aqui para vocês para tentar mostrar uma coisa para vocês. O mundo está cheio de gente religiosa aí, irmão, andando de todo jeito que você vê. Aí as pessoas dizem, irmão fulano de tal é muito bom, irmão fulano de tal é muito bom. Ele pode ser uma pessoa boa, mas o Espírito que está nele é mau, porque é contra a palavra de Deus. Amém. Isso é verdade. Se é contra a palavra de Deus, é anticristo. Diz o Senhor, tudo que é contra a palavra de Deus é anticristo. E o que é anticristo? Anticristo é aquilo que é contrário à palavra. E quem é que é contrário à palavra de Deus? O diabo não é o meu pai da mentira. Não é o que a Bíblia diz? Então, aí vamos muito isso aí que eu estou dizendo para você. Então, eu vou ler mais uma escritura, porque eu quero mostrar isso claro para você.